e nos alimentando, Deus, da tua palavra. Oramos e já te agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meninas. Vamos começar lendo, então. Então, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a gente terminou o 14 ontem, e a gente vai ler até o versículo 20, porque a partir do 21 já começa uma nova história também que a gente quer estar falando, então depois, amanhã a gente lê a partir do 21, né? Amém. Hoje vamos do 1 ao 20. Alguém Uhum. quer ler? Quer que eu leia? Fabrícia, bom dia. Bom dia, Quer que eu leia Fabrícia. então um pouquinho, Rosane? Pode ler, pode ler. Né? Fabrícia, a gente está no Mateus 15. Mateus 15. Eu vou ler até o 10, aí quem quiser seguir, fica à vontade, tá? Tá ótimo. Amém? Amém. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: é porque vocês, com suas tradições, desobedecem o mandamento de Deus, pois Deus ordenou: honre a seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser aos seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar os seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de suas próprias tradições. Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus, até aqui, né? Amém? Amém. Amém, gente. Já dá para a gente comentar alguma coisa aqui e a gente seguir com o restante, né? Aqui Jesus, interessante assim que vieram aqui fala fariseus e escribas, perguntaram, né? Eles eram mestres da lei, eles eram aqueles que estudavam a Torá, né, sabiam ponto a ponto, né, de todas as profecias, né, do que os profetas haviam falado, e eles eram mestres, né, considerados mestres, eram eles que ensinavam a lei ao povo. O escriba tinha essa função, né, além de copiar a lei, de escrever, né, ele também era para ensinar ao povo, né. E aí eles ficavam reparando em coisas pequenas, né, na vida ali dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, para ver se sempre pegavam eles em alguma falta, né, para ver se para espezinhar mesmo, né. E porque queriam saber se eles estavam cumprindo a lei, né. E aqui começa, né, falando, eles perguntando para Jesus. É interessante que eles vêm até Jesus, já que eles eram os mestres, mas eles vinham até Jesus, né? E perguntando, né, por que que os teus discípulos não lavam as mãos quando comem de acordo com a tradição, né? Porque assim havia uma tradição na lei judaica, desde lá do livro de Levítico, tinham assim muitas regras em relação ao se lavar para comer, aos alimentos que iam ser preparados, né, como o que ia ser feito, e era algo que Deus tinha dado naquela época para o povo por causa da santidade, por causa da separação entre o povo judeu e os outros povos, né, que eram adoradores de outros deuses, né? E aí aqui eles já vêm logo com essa pergunta, né? Por que que eles não comem? Porque talvez eles estavam ali reunidos para comer e os discípulos pegavam os alimentos com as mãos, enfim. E aí Jesus fala para eles, porque eles estavam assim tão preocupados com regras da lei, né, com aquelas regras da lei, e não se importando com o principal,
né? Qual era a motivação de estar ali? E principalmente assim, o que a gente vê, meninas? Jesus estava ali no meio deles, a representação de Deus, o Deus vivo, sabe? Deus Todo-Poderoso, e eles preocupados com tradições, né? E aí Jesus fala assim que eles, ao invés de honrar o pai e a mãe, honrar a sua casa, honrar o nome, a identidade da sua família, eles estavam preocupados com tradições, né? E Jesus diz para eles que eles pegavam, aqui fala, né? Ah, mas se alguém disser a seu pai e sua mãe o que eu vou te oferecer a oferta ao Senhor, tem algumas versões mais antigas da Bíblia que usa até essa palavra corban, né? Corban era justamente isso, como se fosse um sacrifício, uma oferta que era dedicado no templo, né? Então, assim, havia na lei de Moisés isso, né? De alguém pegar um bem, podia ser um dinheiro, ou podia ser um bem, uma terra, uma casa, né? Algo que eles tivessem. Aqui também animais, né? Tinham sacrifícios de animais também, que eles pegavam e levavam para o templo e ofereciam ao Senhor, consagrando ao Senhor, né? E aquilo não podia ser resgatado, não podia ser reavido. O que tinha sido consagrado ao Senhor não podia ser eles pegarem de volta. E aí o que eles colocam aqui? Aquilo que eu poderia ajudar o meu pai em casa, vamos dizer assim, ajudar a minha família, ajudar os meus pais mais velhos, às vezes os meus pais né, já idosos, eu vou pegar e sacrifico ao Senhor. Então, tipo assim, eu fico livre de ajudar os meus pais, né? Então, assim, eu estou trazendo esse contexto aqui para a gente entender bem o que isso significa, né? E assim, a gente vê muito isso hoje também, né? Aquilo que os pais precisam de uma ajuda financeira, os filhos, às vezes até são jovens ainda que trabalham, né, que podem ajudar alguma coisa aos pais, numa despesa de uma conta de luz, de um gás, algo em casa. Não, eu estou oferecendo ao Senhor, então já posso me sentir livre, não preciso te ajudar, né? E o Senhor vem dizendo assim que eles eram hipócritas por causa disso. Porque não era isso que Deus queria, não era essa a lei, né? A motivação da lei não era essa, como se Deus retirasse algo da família, né? Como se Deus requeresse que eles consagrassem, entregassem algo à família e não precisassem, né? Ficavam livres, ficavam desculpados de ajudar a sua família, e não era isso. O Senhor estava ensinando que o mandamento de honrar a Deus, honrar ao seu pai e a sua mãe, está acima das tradições, está acima dessa lei humana de Moisés, né? A palavra de Deus, o mandamento de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, está sempre acima de todas as outras tradições humanas. E aí o Senhor chama eles de hipócritas, sabe? E hipócrita, gente, a palavra hipócrita vem de disfarce, de artista, sabe quando um artista, aqueles artistas de rua, os palhaços, que eles pintam o rosto, né? Na verdade, às vezes, por trás, eles não estão sorrindo. Não tem aquela alegria toda, mas tem uma pintura no rosto de que está tudo feliz. É o famoso fake, o fake news de hoje, o fake, vem disso daí, de hipócrita, né? Então, toda essa palavra hipócrita se refere aí a essa classe artística, essa coisa artística de você estar interpretando uma coisa que na verdade não é, né? Não estou aqui desmerecendo os artistas, não é nada disso, mas assim, é só para explicar que a palavra vem disso daí, né? Quando você interpreta, quando você maqueia uma coisa, né, na verdade, e aí Jesus chama eles de hipócrita, assim, porque eles estavam maquiando, eles estavam usando como desculpa de não ajudar a sua família, não se responsabilizar pelos seus pais, aquilo que eu vou oferecer ao Senhor, então pronto. É como se nós, hoje em dia, a gente, não, eu entrego meu dízimo na casa do Senhor, eu entrego lá, então também não preciso mais ajudar em nada a minha família, né? E Jesus estava condenando isso. E aí, meninas, assim, o que eu vejo para a gente muito mais do que esse texto explicativo aqui, são as nossas motivações na casa de Deus, as nossas motivações no nosso relacionamento com o Senhor e com as pessoas. O Senhor, o tempo todo, Ele quer que a gente seja transparente e verdadeiro com Ele e com as pessoas também. E que toda motivação de tudo aquilo que a gente fizer para os outros tenha respaldo no que Deus está nos ordenando, e não que a gente fique usando como desculpas.
E o nosso coração, assim, o nosso coração é enganoso, assim diz a palavra do Senhor, né. E quantas vezes a gente tem aquela aparência de piedade, como se fala, a gente às vezes está até na igreja, a gente está servindo a Deus, fazendo muitas coisas, com o ministério, mas a nossa motivação está errada, a nossa motivação é disfarçada, né. No fundo, a gente faz as coisas para que a gente tenha uma visibilidade, para que a gente possa agradar os outros, né, para que a gente seja contado como um dos que estão lá à frente também, e a verdadeira motivação do nosso coração está longe disso. Então, assim, nessa manhã o Senhor está nos chamando aqui a atenção sobre isso, sobre a nossa verdadeira motivação em fazer as coisas para Ele, e que a gente não use como desculpa, né, de que, às vezes até em relação à nossa família mesmo, não, eu não posso dar atenção à minha família, ou eu não posso, fazer determinada coisa por alguém, porque eu vou na igreja, porque eu estou na igreja, né. A gente deve fazer as 2 coisas, a gente não deve nem omitir uma nem outra, né. Mas, assim, às vezes a gente entra num caminho de religiosidade, né, num caminho, assim, de motivação errada, quando a gente pensa: "Não, eu não posso dar atenção, eu vou virar as costas, eu não preciso mais dar atenção a isso, porque eu já estou trabalhando na igreja, né, eu já estou numa célula, eu sou um líder de célula, eu tenho muita coisa para fazer, então, assim, Deus vai me abençoar e eu não preciso, dar atenção à minha família ou atenção àqueles que são dependentes de mim, né. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o Senhor, assim, chama isso aqui de hipocrisia, né, da gente, falsear, maquiar uma coisa, né, achando que está agradando a Deus, honrando mais a uma tradição humana, do que honrando aquilo que o Senhor tem nos dito. A gente já leu aqui nos capítulos anteriores sobre o sábado, sabe, que Jesus é Senhor do sábado. Então, assim, antes dessa tradição, das tradições, das leis, agradarem a Deus, servirem, né, antes mesmo delas serem aplicadas, a gente precisa sondar o nosso coração de que forma a gente está fazendo todas essas coisas, né. Então, assim, o sábado, as tradições, as leis, servem ao Senhor, né, são como ferramentas para Deus instruir a nossa vida, e não ao contrário, não é Deus que serve, não é Deus que tem que se encaixar debaixo dessas tradições, mas assim, isso tudo é que tem que servir para transformar a nossa vida e servir de guia para nós, mas o Senhor é que é Senhor dessas coisas. Se a gente tiver que abrir mão, de algo, né, de ir à igreja, de ofertar, de fazer alguma coisa para servir a quem Deus está chamando, isso vai valer muito mais no coração de Deus. E aqui jamais eu estou falando aqui contra as ofertas, contra os dízimos, eu sou uma defensora dos dízimos, das ofertas, a gente precisa ter prazer. O que nos chama a atenção aqui é que a gente precisa fazer todas essas coisas com a motivação correta, não ficar dando desculpa, nem: "Ah, eu vou deixar de dizimar para ajudar os meus pais, nem deixar de ajudar os meus pais ou minha família ou quem for, é porque eu estou dizimando". Não, o Senhor é um Deus completo, e quando Ele nos dá a lei, quando Ele nos dá a direção, a palavra dele é completa. Ele satisfaz todas as coisas. E assim, o Senhor sabe o que a gente não tem. O Senhor sabe o que a gente tem, mas Ele também sabe o que a gente não tem, o que nos falta. E é Ele que é o Deus supridor, é que vai complementar, né? E então, antes mesmo da gente pensar em oferecer algo ao Senhor, isso não estou falando só em questão de dinheiro, né, financeiro, bens materiais, mas estou falando assim do nosso tempo, da nossa dedicação, né, da nossa intercessão, da nossa entrega mesmo, né? A gente não deve falsear, fingir, né, que a gente está fazendo algo quando a nossa motivação não é bem aquela. A gente só faz para aparecer, né? E pode comentar, Fabi, você quer falar alguma coisa? Rosane, me faz lembrar da pergunta ontem do pastor Evander na reunião sobre o tesouro, né? Aonde está o teu tesouro, aí sim está o seu coração, né? Aonde está a nossa motivação, né? Tudo para engrandecer ao Senhor, né? Toda a honra, toda a glória para Ele, o primeiro lugar dele, né? Também
me chamou muita atenção. Hoje de manhã eu vim dirigindo, eu estava prestando atenção sobre isso, sobre a pergunta que ele fez, né? Aonde está o tesouro? O tesouro, o que é o tesouro que ele perguntou para a gente? O tesouro é aquilo que é mais importante na nossa vida. O tesouro não é algo que a gente guarda, que a gente quer esconder, que é algo importante para a gente. Então, qual é a importância, né? A importância é viver uma tradição para agradar homens, né? E o que é mais importante é que eles não levavam a sério, né? E como você falou, estava com a presença do Senhor e não honrava o Senhor. Amém? Exatamente isso, porque, assim, Deus está perto de nós, o Senhor é o nosso supridor de todas as coisas, e a gente fica mais preocupado em fazer, em agradar, em aparecer, né? Quantos de nós, qual é a nossa motivação quando a gente serve ao Senhor ali na igreja? É ao Senhor mesmo, fazendo como ao Senhor, ou a gente está fazendo aos homens, né? Então, o Senhor chama a atenção deles aqui em relação a isso. E aí, a partir do versículo 11, diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: explica-nos essa parábola. E Jesus, porém, disse: também vós não entendestes ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aqui é muito claro o que Jesus fala, né? Os fariseus ficaram escandalizados porque Jesus falou que o que sai da boca não contamina. Né? O que sai da boca, isso sim contamina o homem, né? Não é o que entra. É claro, esse texto não é aquilo que eles estão comendo. O máximo que pode te dar é vamos dizer assim, lógico que a gente tem cuidado, asseio, limpeza, mas a gente não está falando contra isso aqui, né? Mas, assim, não é isso que vai contaminar o teu coração. A Fabi falou aqui do tesouro, né? O coração, né? Onde está o tesouro, aí está o teu coração. O coração, a sede da nossa vida, aquilo que vai dar direção para a nossa vida, né? Então, assim, não é aquilo que a gente está comendo, né? Não é a maneira de comer que vai contaminar. Mas, assim, Jesus chama a atenção deles aqui, que eles estavam chamando essa atenção para que eles estavam ali para observar, né, falando sobre esses assuntos de comer com as mãos impuras, mas no fundo eles estavam ali com o coração contaminado. Né? Aquilo que sai da boca, o que eles estavam falando é que realmente faz efeito. E com a nossa vida, meninas, exatamente assim. Vou falar uma coisa aqui para nós mulheres, né? As mulheres falam não sei quantas mil palavras mais do que os homens durante o dia. Né? A mulher ela tem essa facilidade, né? Essa articulação aí com as palavras, como a gente é. E assim, mulheres, como que a gente consegue manipular as coisas quando a gente quer, né? A nosso favor, quando a gente quer pedir alguma coisa. As mulheres elas têm essa sagacidade, né? E assim, os homens muitas vezes estão mais calados e a mulher ela fala muito, mas é por isso que Deus deu à mulher aí essa honra da intercessão, sabe? Eu creio nisso, sabe? Da nossa boca ser usada mais para interceder e para abençoar do que de outra forma. Porque, assim, o que contamina, o que vai destruir a vida de alguém, o que vai destruir o destino de alguém, o que vai mudar o dia de alguém, muitas vezes é mais as palavras que saem da nossa boca do que aquilo que a gente está comendo. A gente tem coisas que podem provocar uma infecção intestinal, algo nesse sentido, mas assim, é como Jesus falou aqui, o máximo que vai acontecer daqui a um tempo ele vai ser excluído pelo corpo, né? A gente vê isso claramente, mas assim, aquilo que a gente está falando
pode gerar uma coisa eterna na vida de alguém. Vocês já pensaram isso? Sabe? Como mulheres, assim, esse poder da fala que a gente tem, esse poder da intercessão que a gente tem, pode mudar o destino de alguém, sabe? A maneira como a gente fala. Então, assim, o que mais contamina é de lá do coração, quando a gente deixa chegar na boca, né? As palavras aqui Jesus fala sobre o adultério, sobre o homicídio, sobre o falso testemunho. Olha essa palavrinha aqui, né? Falso testemunho, blasfêmias, sabe? Como às vezes a gente pensa mal, e aquilo vem lá de dentro do coração e chega na boca, né? Às vezes a gente até pensa assim, nossa, sem querer eu já falei. Quando eu vi, eu já tinha falado. Quando eu vi, eu já tinha aberto a minha boca. E isso pode contaminar. Isso pode matar alguém. Aqui ele fala de homicídios, de adultérios, de prostituição. Mas assim, é porque é sempre algo gerado lá dentro, no interior primeiro. Por isso isso é que contamina o homem, sabe? Isso é que contamina as nossas vidas. Quando a gente tem uma raiz amarga, né? Quando a gente tem uma mágoa e a gente fica incubando ela, alimentando ela, né? Às vezes a gente deixa crescer até o ponto dela vir e saltar da nossa boca. Quando ela sai da nossa boca é porque ela já criou raiz lá dentro. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, sabe? Com as nossas palavras. A Bíblia fala que o homem vai se fartar do fruto dos seus lábios, sabe? O homem vai viver, então ele vai comer daquilo que é fruto dos seus lábios, daquilo que a gente profere. Quantas vezes a gente tem ouvido aqui, a gente precisa dizer palavras boas ao respeito das pessoas e a nosso respeito também, sabe? Eu sou vitoriosa, eu sou amada, eu sou abençoada, sabe? No reino de Deus não existe negatividade. Não existe palavras negativas, e nós precisamos andar e profetizar de acordo com isso, de acordo com o reino de Deus, de acordo com esse reino do qual nós somos filhas. Nós somos filhas de um Pai abençoador, de um Deus amoroso, de um Deus correto, de um Deus justo, de um Deus que tem santidade. E assim, aquilo que sai da nossa boca tem que estar de acordo com isso. O que a Bíblia fala que de uma mesma fonte não sai água doce e água amarga. Então, às vezes, a gente acorda aqui no nosso dia, a gente tem um cântico nos lábios, a gente adora, e daqui a pouco a gente já está maldizendo alguém, a gente está falando por trás, a gente está com malícia, né? E, assim, estou chamando a nossa atenção para isso hoje, meninas, por causa disso aqui, dessa contaminação que Jesus fala, né? Que contamina o homem aquilo que sai dos seus lados. E eu estou trazendo aqui para a nossa realidade de mulheres, o que contamina, às vezes, é aquilo que sai do nosso lado, o que contamina uma mulher. Então, assim, cuidado com as suas palavras, porque elas vão revelar a intenção do seu coração. E a gente não deve ser aqui lisonja, né? Como fala a Bíblia, ser lisonjeira, ser manipuladora com os lábios, usando aqui da hipocrisia, os escribas fariseus, né? Com uma máscara. A gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa ser claro, mas a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala em relação às pessoas. A malícia com que a gente lança, às vezes, que é um exemplo, às vezes a gente vê uma situação, às vezes até na igreja ou na família, no trabalho, seja onde a gente vê uma situação e a gente pensa naquilo, e a primeira coisa que a gente quer é comentar com alguém, porque às vezes só aquele fato de comentar uma simples palavra com alguém, você vai gerar na vida da outra pessoa uma interpretação também. Às vezes a pessoa nem viu, mas a gente já lança para que ela também, para que ela concorde contigo, para que você tenha alguém com quem comentar. Isso é perigoso. E nós, mulheres, vamos ser sinceras, a gente é especialista nisso. Né? A gente precisa ter esse cuidado em relação a isso. O Senhor fala que isso contamina, né? O que sai lá do fundo do nosso coração pode contaminar tudo ao nosso redor, né? Os nossos relacionamentos, e a gente precisa ser sarado. A nossa boca, ela é uma fonte de louvor a Deus. A nossa boca, ela serve para abençoar a nossa casa, para abençoar os nossos filhos, para abençoar o nosso marido, e a gente, assim, que saia dos nossos lábios palavras sadias, sabe, que possam edificar a vida de outras pessoas. E a gente não fica aqui confundindo, né? Não é o que você vai servir ali, um prato de comida que vai contaminar alguém.
Não adianta a gente estar ali servindo, né? Aqui a Bíblia fala sobre servir, pai e mãe, e a gente está ali servindo aparentemente com, né, com uma expressão de que está agradando a pessoa e no fundo nossas palavras, o nosso coração está longe daquilo, né? Acho que a gente seja íntegro, né? A gente seja inteiro, seja um só, que aquilo que a gente passa seja realmente uma expressão daquilo que a gente é. E dessa manhã eu quero assim, declarar sobre nós que nós somos amadas, somos filhas, somos geradas em Deus, sabe? Para fazer o bem nessa terra, que a nossa boca se abra sempre para abençoar as pessoas. Só um minutinho, Rosane, acho que o som da Maria Luísa, se conseguir colocar mudo, tá dando bastante eco na hora que você fala. Tá, tô falando. Isso. Maria Luísa, se puder colocar mudo o microfone, vai ajudar bastante, querida. Fabi, você consegue colocar o dela mudo? Eu consigo? Consegue. Espera aí. Não é você que é a principal aí ou não? É a Pri. Então, Tá como administradora eu e a Pri e a Rosane também. Então, bota lá. Aqui a gente consegue? Eu acho que só na reunião. Eu acho que sim. Não, ela estava no banheiro. Porque Eu o dela acho tá dando muito eco. Tá, consegue, Pri, colocar o dela? Não. Eu não estou conseguindo abrir aqui, não. Aqui a gente não... Eu acho que no Zap não dá essa opção. Só em reunião online, pelo Zoom. Ela conseguiu colocar já. Ah, conseguiu. Colocou. Perfeito, então. Obrigada, tá, Maria Luísa? Pode seguir, Rosane, por favor. Meninas, mas é isso que eu estou falando, assim, a gente agir de acordo com o reino que a gente foi gerado, né? Se é um reino de justiça, se é um reino de bondade, de paz, né? Que a gente seja isso que ocupe o nosso coração, que a gente possa falar. A gente aqui, gente, nós somos pessoas reais, né? Então, nós temos sentimentos, emoções reais, e não é que a gente vai viver como se fosse santinhas o tempo todo, né? E que a gente não profere palavras, ou que a gente não tenha sentimentos, não é isso que eu estou querendo dizer, mas assim, que a gente trabalhe por isso, sabe? Que a gente persiga isso, que a gente prossiga nisso, sabe? De ter os nossos lábios santos, né? A nossa boca santa. Quantas vezes a gente pode evitar de falar certas coisas, em casa com o marido, com os filhos, né? A gente tem que ter sabedoria de Deus, assim, para administrar aquilo que a gente vai falar e usar a nossa boca realmente para abençoar, para sermos as conselheiras. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando sobre essa ajudadora, né, que a Bíblia fala que a mulher é do marido, né, é aquela ajudadora, né, aquela auxiliadora idônea. Essa palavra é a mesma palavra que lá na tradução, né, hebraica, é a mesma palavra que Deus usa para se referir a ele. Não é uma ajudadora. Quando a gente pensa em ajuda, a gente pensa em alguém assim, alguém superior, e vem o ajudador, né? Vem o auxiliar, vem o estagiário, né? Que vem ali para auxiliar. Mas não é dessa forma que Deus se refere à mulher. Deus se refere à mulher como aquela que vem como ajuda, assim como ele é para Israel. Ele vem em socorro a Israel. Olha como muda, né? Às vezes um auxiliar é aquele subalterno, aquela pessoa, né, só submissa, mas Deus usa essa palavra como se fosse assim, aquele que vem em socorro, aquele que vem em auxílio, ajudando, né, na hora da dificuldade. E a gente como mulher tem esse papel, sabe, essa função, e que Deus assim nos use dessa forma, como aquele que sempre vai auxiliar, que sempre vai ajudar, sabe, não aquele que vai fomentar uma discussão, que vai fomentar uma discórdia, né? Às vezes a gente no trabalho, quantas situações a gente passa no trabalho de alguém tendo uma discórdia, de alguém vendo, e se a gente alimentar aquilo, se a gente ajudar com as nossas palavras, não que a gente ajuda a dissolver, né,
uma discórdia, que a gente tenha essa palavra de apaziguar, essa palavra sempre de trazer consenso, né? Que a gente seja isso dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos e no trabalho também, que seja isso, sabe? Deus tem nos chamado a atenção aqui, a gente fala muito das bênçãos, das promessas, nós somos mulheres chamadas por Deus, isso é maravilhoso, mas assim, Deus está nos dando os recursos para que a gente seja isso de fato. Então, se Ele tem que trabalhar nas bases lá do nosso coração, sabe? Da gente não ser enganoso, da gente não ser hipócrita, da gente não ser manipuladora, da gente ter cuidado com as nossas palavras. Isso só vai criar uma base muito mais sólida para a gente ser essa mulher bênção que a gente quer ser, para a gente ser essa mulher que prospera como a gente quer tanto ser, sabe? O Senhor vem chamar a nossa atenção aqui, para que a gente, assim, não fique como esse sepulcro caiado, sabe? Fingindo ser uma coisa, aparentemente maquiadas, lindas, bonitas por fora, mas por dentro cheias de mágoa, sabe? Cheias de ressentimento. O Senhor quer trabalhar, o Senhor quer curar a nossa alma para que a gente realmente seja uma fonte doce, uma fonte boa de água que as pessoas possam beber. Todos que se aproximarem de nós possam dizer, olha, eu bebi dessa fonte dela, eu bebi das palavras dela, eu me alimentei daquilo que ela fala e realmente produz efeito na minha vida, e isso me sustenta, né? Que nós sejamos essas pessoas, né? Jesus fala aqui que toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada, né? Tudo aquilo que Deus não plantou no nosso coração vai ser arrancado, sabe? E assim, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai trabalhar as nossas vidas para que nós não sejamos guias de cegos, né? Que a gente não conduza outras pessoas, mas por um caminho errado, mas sempre que a gente tenha os olhos abertos, a visão aberta, né? E possa abençoar realmente as pessoas. Foi isso que Deus colocou no meu coração aqui nessa manhã, meninas. Assim, cuidado com as motivações, sabe? Não façam, a Bíblia fala assim para a gente não fazer nada por partidarismo, por vanglória, não escolhendo as pessoas, não querendo aparecer, ganhar posições, mas que a gente faça realmente com fidelidade ao Senhor, sabe? Com um coração sincero. Posso falar uma coisinha aqui sobre o sincero, rapidinho, só para a gente terminar? Assim, eu aprendi sobre essa palavra sincera, ela tem assim várias raízes, né? Traduções aí latinas, né? E de outras línguas também. Mas a mais interessante que eu achei é assim que o sincero vem de sincera. E o que sincero vem de sem cera. Sem cera. A Fabi que trabalha aí com, né, fabricando, ela entende muito bem isso. Sem cera, mas o que eles falam assim, que muito, né, nos séculos passados, os comerciantes, quando queriam vender uma peça valiosa, tipo uma estatueta, uma imagem, até naquela época uma imagem dos santos, eles queriam vender, e às vezes aquela peça tinha sido fabricada ali podia ser de porcelana ou mesmo de metal, e ela parecia certos buraquinhos ali na peça. O que eles faziam para que ela pudesse alcançar um valor maior, né? Eles cobriam aqueles buraquinhos com cera, vários daqueles buraquinhos, né? Depois pintavam por cima, colocavam uma camada de ouro ou do que fosse, né? O material ali para ser vendido, e apresentavam aquilo ali para ser vendido, para que aquilo tivesse um alto valor, mas na verdade ela tinha vários defeitinhos, né? E assim, o sincero vem justamente disso, sem cera, sem defeito, sem buracos, né? E aí daí deriva essa palavra sinceridade. Então, assim, que a gente seja sincera diante do Senhor, sejamos sinceros, sabe? O Senhor sabe onde tem os nossos buraquinhos, os nossos defeitos, e Ele é que cobre, mas que a gente seja desnudado, que a gente esteja assim, aberto, transparente diante do Senhor, porque Ele pode transformar o que há de defeito em nós e mudar para uma coisa que realmente tem valor, né? O Senhor pode. A gente não precisa usar a cera, não precisa deixar de ser sincero diante dele, e nem sincero com as pessoas, mas assim que a gente tenha esse cuidado, né, com as nossas palavras, né, que a gente abençoe e que a gente não contamine o outro com aquilo que sai do nosso coração, que a gente realmente tenha um coração curado para então ajudar outras pessoas, né? E é isso que eu queria trazer para a gente nessa manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando você falava de coração puro, Rosane, eu lembrei do Salmo 51.
onde fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém, amém. E é que Davi, que escreveu esse salmo, foi considerado um dos homens mais sinceros, né? Por isso é que agradou o Senhor, essa sinceridade dele, né? De não ter cera, não ter hipocrisia, não ter farsa, não ter maquiagem, né? Diante de Deus. Amém. Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Foi muito bom, Rosane. O Senhor levou a gente para esse nível, né, de pureza, de santidade, sem cera, como você falou, né, sem mácula, transparente, né? É isso que o Senhor pede da gente todos os dias, né? Pureza. Não quer dizer que a gente não vai errar, né? Como a Rosane falou. Mas a gente, né? A gente não vive na prática do pecado. Não quer dizer que a gente não peque, mas se pecar, a palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto ao Pai. O nome dele é Jesus Cristo. Ele que nos perdoa, que nos lava, nos purifica, né? E que possamos viver uma vida assim, buscando o Senhor, um coração puro, um espírito inabalável, um espírito de retidão, né? De justiça, como a Rosane falou, né? Ser aquele que influencia para o bem, né? Não para o mal. A palavra de Deus diz que o bem que eu posso fazer, eu não faço, isso é pecado, né? Que possamos procurar a viver uma vida de santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santidade nós não veremos o Senhor. Amém. Amém? Não adianta a gente se enganar. Não tem outro caminho. O caminho é confissão de pecado, é reconhecer os nossos erros, é falar: Deus, aonde está errado, aonde eu posso melhorar, aonde o Senhor quer me transformar, porque o Espírito, a palavra de Deus diz que o Espírito que convence o homem do pecado, e é esse Espírito que traz no nosso espírito aquilo que precisa ser transformado. Eu creio que o Senhor hoje é um momento que o Senhor vai trazer isso para a gente, onde a gente precisa mergulhar mais, onde a gente precisa se lavar mais no sangue de Jesus, onde a gente precisa ser transformado. O Senhor, ele vai trazer. E eu gostaria que quem sentir desejo no coração de orar, não sei se a Sil está podendo orar nesse sentido, né, para o Senhor nos levar num nível assim de santidade com Ele. Amém? Amém. Eu oro. Amém. Eu vou orar então, meninas. Posso Eu orar? acho que a Sil está querendo liberar o microfone, que ela que ainda não conseguiu, eu acho. Posso orar? Ou a Pode. Rosane vai orar? Não, fica à vontade. Pode orar, Sil. Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus, por essa palavra, porque sabemos que através desse portal nós temos aprendido, Senhor, sobre a vida da Rô, que tem nos ensinado, Jesus, a aprender um pouco mais da tua palavra. Sabemos que a tua palavra ela é libertadora. Sabemos que a tua palavra nos leva a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. E que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ter esse tempo de comunhão, tempo de separar um tempo, Jesus, onde nós podemos ler a tua palavra, porque através dela, Jesus, nós vamos ser transformados. E quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos colocamos na brecha, Senhor, mais o Senhor vai nos levando a um nível maior de experiência contigo. Porque o Senhor traz revelação de quem o Senhor é. O Senhor só conta segredo para quem é íntimo. Então, se nós buscarmos a tua presença, se nós estivermos aliançados com o Senhor, se nós estivermos alinhados com a tua palavra, nós vamos ouvir coisas extraordinárias sobre as nossas vidas, Senhor, aonde nós precisamos mudar. Porque a nossa vida, Senhor, tem tantas coisas ainda que precisa estar no acerto do Senhor. Tem tantas coisas ainda que fazemos que aos seus olhos ainda é pecado. Então nos ensina, Senhor, ensina através do teu Espírito Santo, aquele que o Senhor nos deixou, que é o nosso melhor amigo, que fala, que nos mostra, que nos ensina. Senhor, então nessa tarde, nessa
tarde eu quero pedir por cada uma das tuas filhas. O Senhor conhece Amém, o íntimo Jesus. dela, porque a tua Sim, palavra diz que tu Senhor. és um Deus que sonda e conhece. Sim, Então, se o Senhor. Senhor Muito sonda, o obrigada. Senhor conhece aquilo que precisa ser mudado. Nos direciona, Espírito Santo, para um nível Amém, maior com o Jesus. Senhor, para Amém, que nós Senhor. possamos, ó Pai, em nome de Jesus, por onde nós formos, por onde nós passarmos, as pessoas possam ver em nós a presença do Senhor, Amém, que é Jesus. transformadora, que alcança Amém, corações. Senhor. Então, nós te pedimos isso nessa manhã, Jesus, porque Amém, Pai. entendemos, sabemos que o Senhor tem muito mais para nós. O Senhor nos chama de filhas, filhas Isso, amadas. O Senhor. Senhor nos cura para que outras vidas possam ser curadas através de nós. Então, Amém, nessa manhã, Jesus. nós colocamos nosso coração disponível ao Senhor. Amém, Fala Senhor. conosco Cura-me, durante o Senhor. dia, diante Cura-me, dessa Senhor. palavra que foi ministrada sobre nós. Que ela não seja somente nesse momento, ouvimos e deixamos para lá. Não, Senhor, que possamos mastigá-la ainda durante esse dia, durante a Amém, semana, Jesus. para que esse Amém, livro de Senhor. Mateus seja um livro, Senhor, onde nós seremos no final dele, aquecida por aquilo que o Senhor está fazendo Amém. no meio de Amém, nós, Jesus. porque o Senhor tem Amém, obras Pai. maiores nas nossas vidas, Senhor. O Senhor é aquele que pega pela nossa mão e diz: vai, porque eu sou contigo. Então, o Amém, Senhor Jesus. nos ensina a ser melhor do que fomos ontem, Senhor. Mas não nos deixe fora Amém. dos teus planos e nem dos teus Amém. propósitos. Em nome de Jesus, Pai, visita cada coração. Não conheço algumas pessoas que estão aqui, não tenho intimidade, mas o teu Espírito que habita em nós tem Amém, intimidade com Jesus. elas e Amém. sabe daquilo que elas precisam. Visita suas casas, visita suas famílias, visita, Senhor, tudo aquilo que aos olhos das minhas irmãs tem sido impossível. Mas a tua palavra diz que tudo é possível ao que crer. E se nós Aleluia, crermos Jesus. no Senhor, veremos coisas maiores. Então, Pai, Amém. ajuda as minhas irmãs a vencer aquilo que para elas tem sido impossível, mas que o Sim, Senhor sim. torna possível. Então, nós te louvamos, nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por esse dia, pela vida da Rosane, que tem nos Obrigada, abençoado Senhor. tanto sobre a sua casa, sua filha, que os Obrigada pelo planos do seu Senhor se tempo. cumpram sobre a casa dela, sobre a Amém. família dela, com tudo aquilo que eles têm orado, tudo aquilo que eles têm colocado em prática. Senhor, a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Oh, te Deus. amam. Ela ama a sua presença, ela ama ministrar a tua palavra. Senhor, que o Senhor alinhe tudo aquilo que o Senhor deseja Amém, com o Jesus. coração dela. Ah, Senhor, abre porta para sua filha, para aquilo que o Senhor falou, para aquilo que o Senhor deseja com a sua vida e com a sua história. Ser com ela nessa manhã, Jesus. Ser com a sua casa, com seu esposo. São bênção para a nossa igreja, bênção para a nossa vida. Jesus, eles têm nos alinhado para aquilo que o Senhor tem nos chamado. Então, abençoa os teus filhos, Senhor, naquilo que eles têm clamado e pedido a eles. Muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por minha vida, por minha saúde. Obrigada, Obrigado, Jesus, Senhor. porque o Senhor é aquele Obrigada, que Jesus. cuida de nós. O Senhor é Amém, aquele que não Jesus. deixa faltar. Aleluia. Aleluia. Louvado Muito seja o grato, Senhor, Pai. Jesus, pelo Louvado cuidado que o seja o Senhor tem Senhor. tido com a minha vida. E eu Aleluia, Jesus. repreendo toda enfermidade, Jesus. Amém, Deus. Em Em nome de nome de Jesus. Tudo Jesus. aquilo Em que nome veio, de Jesus. Nós Jesus, abençoamos a tua filha. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. para me entristecer, eu quero estar repreendendo. Na autoridade do nome de Em Jesus e nome te de peço, Jesus. Em Senhor, nome de ser Jesus. conosco nesse Amém, dia, Senhor. em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. queridas. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É Foi uma muito bom Amém. com bênção. você. Vocês são bênção. Eu louvo a Deus pela Amém. vida de vocês. Gente, Muito cada uma obrigada aqui por estar que está caminhando com a Obrigada. aqui. gente. Muito Amém. obrigada. Amém. Deus é Amém, Obrigada, maravilhoso. Deus. queridas. Jesus é Deus com abençoe. você, Silvânia. Em nome de Amém. Que Jesus. te Ele é o seu abençoe, Pri, ajudador. Fabrícia, Amém. Maria Amém? Luísa, Evelyn, que Deus abençoe, Fabi. Senhor, dá Amém. graça Amém. e alegria a Menina, você, a cada um, menina. ontem eu não Amém. consegui, estava muito ruim. Eu entrei, eu ouvi a palavra toda, não consegui. Hoje eu já estou melhor, e por isso que hoje eu estou correndo, porque eu estou tendo que fazer coisas de ontem. Não tem jeito, mas eu agradeço muito pela vida de todos vocês. Tem me ajudado Amém. muito, tem me fortalecido muito. Tá Amém. ouvindo a Aleluia. palavra todos os dias, a Rosane. Amém.
vem ensinando, vem tirando várias dúvidas, né? Eu tinha outro conhecimento sobre a palavra de hoje, eu tinha outro entendimento que hoje, né, foi mudado, mas é assim, cada dia conhecendo e entendendo um pouco mais. Obrigada, Deus. Tem um dando a Amém. paz do Senhor aí, ó. É. Amém. Amém, amém, Gui. Eu fico Amém, muito gente. feliz Deus com a sua abençoe. vida. Deus abençoe. Amém. Até Beijo. Amém. amanhã. Beijo. Até Amém, amanhã. Beijo, queridas. Helena. Amo Fica com vocês, Deus, Tchau. filha. tá? Até mais Tchau. tarde, Sil. Até mais Tchau. tarde. Beijo, Beijo. beijo, Beijo, tchau. beijo. Tchau. Tchau.